O que há de verdade na informação de que Zampedri, atacante argentino que atua no Chile, interessa ao São Paulo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também do Corinthians. Enfim, surgiu o nome do atacante que foi alvo de uma proposta, ou teria sido alvo de uma proposta de 14 milhões de euros. Preciso te atualizar sobre o Botafogo respondendo sobre a chance de contratar Cristiano Ronaldo para o Super Mundial. Já o Palmeiras com uma rodada praticamente perfeita. Tem também novidades no Flamengo, vazou a lista de reforços pretendido pelo rubro-negro. Para completar, Samir Schaud, falando como presidente da CBF. Preciso te atualizar, informação importante no Cruzeiro. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e os primeiros nomes da lista de convocados ou pré-convocados pelo técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa você pode confiar. Domingo não foi muito bom no mundo das apostas esportivas e é assim mesmo que funciona, até por isso nessa segunda-feira tenho apenas uma sugestão. Às 11h10 da manhã, fique atento ao horário, o Al Ain joga no Campeonato dos Emirados Árabes contra o Ajman. Eu estou apostando na vitória do Al Ain, -1. Isso significa que eu ganho se a vitória acontecer por 2 ou mais gols de diferença para o Al Ain. Estou colocando R$200 para voltar em 344 para você fazer essa aposta específica. Só clicar no link, fazer seu cadastro e automaticamente já aparece esse bilhete para você fazer sua fezinha. Dá para apostar nessa segunda-feira também no jogo do Liverpool, tem outros campeonatos como Série B, enfim. Já clica, faz seu cadastro e vem se divertir comigo. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa, o atacante Rildo. Talvez o mais qualificado jogador da Lusa está de saída do clube e deve fazer sua despedida depois do confronto contra o Pouso Alegre no próximo sábado no Canindé. Ele pertence ao Santa Clara de Portugal e tem uma proposta oficial para jogar na Bulgária. Já Cruzeiro versus Atlético, o Clássico Mineiro registrou o maior público de uma rodada com bons públicos. Foram 61.106 torcedores no Mineirão para uma renda bruta de R$3.400.000. Já o 0x0 de Flamengo versus Botafogo teve 50 mil pessoas. A vitória do Bahia por 2x1 contra o Vitória registrou 47 mil torcedores. A vitória do Corinthians sobre o Santos por 1x0 contou com 46 mil torcedores. Por falar no Galo, o Atlético segurou o 0x0 com o Cruzeiro no Mineirão e segue a 12 jogos, ou melhor, há 12 anos sem perder para o rival como visitante no Campeonato Brasileiro, marca bastante expressiva. Para fechar o giro de notícias, quero falar sobre Pumita Rodrigues, lateral direito do Vasco, que pode se juntar a outras saídas recentes. Existe a chance real dele deixar o clube na metade do ano, tudo por causa da falta de espaço que ele tem tido após o crescimento do Paulo Henrique. Como o Puma quer jogar a Copa do Mundo, ele precisa estar atuando como titular na sua equipe. Diante desse cenário, e até para abrir um pouco mais de espaço na folha salarial, o Vasco já concordou com uma negociação. Hora de falar sobre a primeira lista de convocados de Carlo Ancelotti. Calma, ela ainda não foi anunciada. Mas durante a semana passada, Carlo Ancelotti, Juan e Rodrigo Caetano fecharam uma lista larga, com mais ou menos 50 nomes. E no sábado, todos os clubes que tiveram jogadores nessa pré-lista foram avisados. E aí, aos pouquinhos, vão surgindo nomes de atletas convocados ou pré-relacionados entre clubes de futebol no Brasil. A lista final sai na próxima segunda-feira. Serão 23 convocados para os jogos de eliminatórias contra Equador e também Paraguai. Os nomes que a gente sabe que fazem parte dessa primeira lista, ainda não definitiva, são 10 atletas, pelo menos até agora, que atuam no Brasil, sendo 6 do Flamengo. Lateral direito Danilo, também lateral direito Wesley, zagueiro Léo Ortiz, lateral esquerdo Alexandro, meio-campista Gerson e atacante Pedro. Os outros 4 atletas que atuam no Brasil, e a gente já sabe que também estão nessa primeira pré-lista: Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, Oscar, meio atacante do São Paulo, para minha grande surpresa, Neymar, atacante do Santos,
e Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Lembrança justíssima para completar. Importante lembrar que a lista definitiva dos 23 sai na próxima segunda-feira, quando também Carlo Ancelotti será anunciado e oficializado como técnico da seleção. Hora de falar sobre Samir Chauti, que é o novo presidente da CBF. Pelo menos o candidato já fala como presidente. Participei nesse domingo do Domingol com Benja, programa da CNN Sports, que recebeu como um dos convidados o Samir Chauti. Na teoria, ele é só um candidato, que registrou a sua candidatura nesse domingo. Mas o Samir Chauti já fala como presidente, até porque ninguém vai conseguir registrar uma candidatura contra ele. Para você registrar sua chapa, você precisa do apoio de pelo menos 8 federações e 5 clubes. Só que o Samir já tem o apoio de 25 das 27 federações, as únicas exceções são a Federação Paulista e também a Federação do Mato Grosso. Até por isso o Samir já fala como presidente. Entre outras coisas, ele banca a manutenção e a contratação do Carlo Ancelotti, assegura que fará pequenas mudanças no calendário para não perder os estaduais, mas talvez mudando um pouquinho a fórmula, assegura que vai ser a favor da criação e da fomentação da Liga de Clubes, também garante que é radicalmente contrário à camisa vermelha na seleção brasileira disputando Copa do Mundo. Só para completar, Samir Chauti tem 41 anos de idade e é filho do presidente da Federação de Roraima. Nos últimos 40 anos, o Samir assegura que fará da CBF uma entidade mais transparente e mais descentralizada. Hora de falar sobre o Cruzeiro, informação importante. Na semana passada surgiu a história de que Marcos Braz poderia trabalhar no futebol do Cruzeiro. Ele havia sido visto em um camarote no jogo entre Cruzeiro e Muxucruna. Contei para vocês que essa chance estava completamente descartada. Ele foi convidado pelo Alexandre Matos e pelo Gabigol como uma espécie de cortesia. Mas, em meio a esse boato, consegui a confirmação de que Pedro Júnior, filho do dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, a partir de agora o Pedro Júnior terá mais espaço e autonomia no departamento de futebol. O Pedro está no Cruzeiro desde que o pai comprou o clube do Ronaldo no ano passado. E no primeiro momento ele estava lá assessorando, olhando e observando o trabalho do Alexandre Matos, embora participando de todas as negociações e do dia a dia. A ideia a partir desse momento é de que o Pedro Júnior assuma um papel de mais relevância e comece a dar entrevistas e falar em nome do Cruzeiro. Mais do que isso, ele vai participar também de uma série de viagens para partidas fora de Belo Horizonte. Em alguns momentos, inclusive, o Alexandre Matos será poupado dessas viagens. É uma espécie de redivisão das forças no Cruzeiro. O Alexandre Matos perdendo um pouco de espaço e o Pedro Júnior ganhando mais autonomia. O que você pensa sobre essa situação? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Cruzeiro que empatou com o Atlético, jogando melhor do que o rival e assumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, embora tenha perdido o 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Nacional. Por falar no Brasileirão, deixa eu contar sobre a rodada perfeita para o Palmeiras. O Verdão venceu mais uma, agora fora de casa, 2-1 contra o Red Bull Bragantino, de virada. Red Bull abre o placar no primeiro tempo e na etapa final, com gols de Murilo de cabeça e Maurício, o Palmeiras assegurou a liderança isolada do campeonato e mais do que isso, abrindo diferença de 4 pontos para o segundo colocado. Isso porque todos os rivais diretos do Palmeiras tropeçaram. O Palmeiras venceu e foi a 22 pontos, o Flamengo só empatou e foi a 18, empate em 0-0 com o Botafogo, o Cruzeiro só empatou com o Galo e foi aos mesmos 17 do Red Bull Bragantino, que perdeu para o Verdão, ou seja, entre os 4 primeiros, Palmeiras foi o único a vencer. 5 vitórias em 5 jogos como visitante, essa é a campanha do Palmeiras, fora de casa 100% de aproveitamento, e essa é a grande diferença do Verdão para seus rivais. Por falar na campanha do Palmeiras fora de casa, números impressionantes. O Palmeiras vem de 9 vitórias consecutivas longe do seu estádio, e eu me refiro a todas as competições, não perde como visitante há 20 jogos, com 17 vitórias e 3 empates. Não há, nesse momento, no Brasil e na América do Sul, um time que se comporte tão bem fora de casa quanto o Palmeiras. Hora de falar sobre o Flamengo e o vazamento de uma lista com possíveis reforços ou, no mínimo, alvos do Flamengo para o mercado da metade do ano. Felipe Luiz, depois do empate em 0-0 com o Botafogo, admitiu que o Flamengo vai melhorar o elenco. Abre aspas para o treinador do Fla: com certeza estamos no mercado, olhando qualquer tipo de opção para meias, volantes e atacantes, para todas essas posições, para que a gente possa melhorar o elenco.
O mercado vai abrir em junho e com certeza temos nomes para elevar o nível desse elenco, que já é muito alto, fecha aspas. E aí que vem uma informação importante, vazou na semana passada uma lista de possíveis reforços do Flamengo. A Globo está fazendo uma matéria com os chefes de scout, com os olheiros, os observadores de cada um desses clubes. E enquanto conversava com o recém-chegado ucraniano, que toca o departamento de scout do Flamengo, a câmera focou uma imagem no computador desse ucraniano, que foi indicado pelo José Boto. E foi possível perceber a presença de 11 atletas nessa lista de possíveis reforços. Com um destaque importante, desses 11, 5 são pontas. 2 centroavantes, 1 volante, 2 zagueiros e 1 goleiro. Bora para os nomes. Zagueiro Vitão, do Internacional, é um velho sonho do Flamengo, isso já era público e notório e foi confirmado por essa lista. Pedrinho, meio atacante que surgiu na base do Corinthians, não é o Pedrinho que também esteve no Atlético Mineiro, e sim o Pedrinho que foi jogar na Rússia, ele atua pelo Zenit, hoje com 19 anos de idade, foi titular absoluto e o grande jogador da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Josh Sargent, esse é um centroavante dos Estados Unidos, 25 anos de idade, joga no Norwich, temporada de 33 jogos e 15 gols, além de 5 assistências, centroavante bastante móvel, com características mais ou menos parecidas à do Pedro. Zé Lucas, volante de 17 anos, essa é uma das grandes promessas do esporte. Já tem 15 jogos no elenco profissional e tem sido observado por clubes do exterior. Agora 2 jogadores do Al Hilal, Marcos Leonardo, centroavante formado na base do Santos e que hoje é reserva do Mitrovic, mas com bons números lá na Arábia Saudita, além de Malcom. Sonho pra lá de difícil, o Malcom, se deixar o Al Hilal, deve jogar em um grande clube do futebol europeu. Cheguei a conversar com familiares do Malcom para saber se existe a possibilidade dele voltar ao Brasil e a possibilidade está completamente descartada. O goleiro Bento, que já foi do Atlético Paranaense, hoje pertence ao Al Nassr, é sempre convocado para a seleção, é mais um a constar nessa lista de possíveis reforços rubro-negros. Para completar, Gabriel Pereira, zagueiro de 25 anos de idade, pertence a uma equipe da Dinamarca chamada Kolbenval. Confesso que eu não conhecia esse jogador, atleta que surgiu no Volta Redonda. Tem ainda o TT, atacante revelado pelo Grêmio, com passagem por vários clubes do futebol europeu. Nesse momento pertence ao Panathinaikos, temporada de 49 jogos, 11 gols e 3 assistências, titular absoluto por lá. Para completar, Santino Andino, atacante argentino de 19 anos de idade, do Godoy Cruz, na mira de clubes da Europa, entre eles a Inter de Milão, e autor de um gol contra o Vasco recentemente. Contra o Vasco não, perdão, contra o Grêmio recentemente. Tem ainda o Ezequiel Barco, atacante velho conhecido do futebol brasileiro, hoje está no Spartak Moscou. São esses os 11 nomes de possíveis reforços do Fla. Se você gostou de algum deles, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. A saideira sobre o Flamengo, De La Cruz sofreu um entorse no joelho esquerdo, no jogo contra o Botafogo será avaliado nessa segunda-feira. Por falar no Botafogo, deixa eu te contar sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo virar reforço botafoguense para o Super Mundial de Clubes. Jornal Marca da Espanha trouxe nesse final de semana a notícia de que um clube brasileiro negocia com o CR7 para que ele jogue o Super Mundial. Não foi revelado o clube e você sabe que Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense são os representantes do Brasil nessa competição. Para tentar descobrir se era o Botafogo um dos interessados, a pergunta foi feita ao técnico Renato Paiva, depois do 0-0 contra o Flamengo, e a resposta do treinador português foi, abre aspas, o Natal é só em dezembro, mas se viesse, não se pode dizer não a uma figura dessa. Não sei de nada, estou apenas respondendo a essa pergunta. O Ronaldo, mesmo com a idade que tem, continua a ser uma máquina de fazer gols. Numa equipe que gera oportunidade atrás de oportunidade, seria muito bom. Mas essa pergunta precisa ser feita em outra língua. Foi como o Renato Paiva descreveu ou apontou que essa pergunta precisava ser feita a John Textor, o dono da SAF botafoguense, que fala inglês. Só para completar, Cristiano Ronaldo, que é português, como Renato Paiva, e também como José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo, e também o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Bora responder agora se Zampedri, centroavante de 37 anos de idade, argentino e naturalizado chileno, pode virar reforço do São Paulo. Essa especulação surgiu durante o fim de semana, depois que o jornalista Valentim Furlan trouxe a notícia. Vários são paulinos se questionando, perguntando se seria interessante, se esse poderia ser o substituto para o Caleri, que só volta a jogar na próxima temporada. Zampedri tem 37 anos, atua pela Universidade Católica e joga no Chile desde 2020. Temporada atual de 14 jogos e 6 gols, centroavante típico, de pouca movimentação, mas aquele cara que põe a bola para dentro do gol.
contrato até dezembro desse ano, o que poderia facilitar uma chegada dele para a próxima temporada. Antes de gravar esse vídeo, consultei duas fontes do Departamento de Futebol de São Paulo, ambas asseguram que o Zampedri não faz parte dos planos. São Paulo nem está decidido a contratar no centroavante, ainda está avaliando os prós e contras. A avaliação é de que o André Silva tem dado conta do recado e que o Renan Francisco merece mais minutos, até por isso o São Paulo não tem uma posição formada. Vale a pena investir na contratação de um centroavante ou não? O Zampedri seria uma alternativa a ser estudada se o São Paulo decidir pela contratação de jogador. Vale lembrança também de que o Valentim Furlan já havia dito recentemente que o Carlão, da Ferroviária, atacante, centroavante de 32 anos, e o Medina, zagueiro de 23, também da Ferroviária, interessam ao São Paulo. O que ocorreu foi que a Ferroviária sugeriu os nomes ao São Paulo, até pela boa relação que tem do Juliano Bertolucci, que é o dono da SAF da Ferroviária, com o São Paulo, mas o tricolor agradeceu a sugestão e recusou os dois nomes. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Na semana passada, em entrevista coletiva, Augusto Melo revelou proposta recusada de 14 milhões de euros por um jogador da base que nem sequer atuou pelo profissional. Importante contar que esse jogador em questão, de acordo com o site Meu Timão, é o Guinegão, centroavante de 18 anos de idade, bom jogador que atua no Sub-20. A fase do Sub-20 é tão ruim que até o Guinegão tem jogado abaixo. Mas, segundo o Meu Timão, é o Montpellier da França o interessado e o clube que se dispôs a pagar 14 milhões de euros. O Corinthians traz a informação da proposta e a gente registra, mas dentro do próprio Corinthians há enorme desconfiança em relação a tais cifras, por serem consideradas muito altas para um atleta que, de fato, nunca jogou profissionalmente. O Guinegão joga pelo Sub-20, mesmo com 18 anos de idade, mas não teve oportunidade no time de cima. E aí, até essa pessoa do Corinthians que eu consultei e desconfia desses 14 milhões de euros, lembra do Kevin, atacante que pertencia ao Palmeiras, nascido em 2003, e com jogos no time de cima ele foi negociado com o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros. Em geral, quando o atleta ainda não estreou no time de cima, é muito difícil que qualquer cifra supere os 10 milhões de euros, por isso dentro do próprio Corinthians há desconfiança de que essa suposta oferta recusada pelo presidente Augusto Melo de 14 milhões tenha sido menor. A justificativa que o Timão deu para não levar o negócio adiante tem a ver com a forma de pagamento. A ideia do Montpellier era fazer um parcelamento longo e o Corinthians só se dispõe a fazer negócios com pagamentos à vista ou próximo disso. Confesso que também estou com essa minha fonte corintiana desconfiando do valor. Não que não exista interesse do Montpellier no Guinegão, mas 14 milhões de euros me parece demais. Até porque se essa oferta aparece, o Corinthians tem que fazer o negócio. Até porque passa por enormes dificuldades financeiras. Timão que venceu o Santos por 1-0 na Neoquímica Arena, respondendo ou se recuperando no Campeonato Brasileiro, se aproximando também dos times na parte de cima da tabela. Agora é o foco na Copa do Brasil e o Corinthians do Dorival Júnior vai tentando escapar de qualquer princípio de crise. E você, tá gostando do trabalho do Dorival? Já usa espaço para comentário e deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau.